Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar do trânsito de Saturno pelas 12 casas. Saturno deu início no signo de Peixes a partir do dia 7/3/2023 e permanece até o meado de fevereiro de 2026, com algumas retrogradações. Antes de iniciar a nossa análise, eu faço um convite para que você assine o canal, curte e compartilhe com um amigo que goste de astrologia. E para você que já está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar do trânsito de Saturno nas 12 casas. Sabemos que Saturno fica aproximadamente 2 anos e meio em cada casa, em cada signo, fazendo assim uma volta completa por um período de 28 anos. Saturno atualmente está no signo de Peixes, e quando ele muda de signo e ele muda de casa, recebemos a energia de Saturno. Então é fácil fazer a análise. Se você tem o seu mapa ou se você já fez o seu mapa, se você é estudante de astrologia, e mesmo que você não entenda nada de astrologia, de acordo com as informações, você pode fazer a correlação e de acordo com o momento que você está vivendo. Quem está na faixa entre os 28 a 30 anos está passando pelo primeiro retorno de Saturno. Quem está na faixa entre 58 a 60 anos está passando pelo segundo retorno de Saturno. Essa energia é para todos, independente da idade. Para uma análise mais profunda, o ideal é saber em qual signo Saturno estava quando ela nasceu, como que Saturno conversa com os outros planetas dentro do mapa. Então, essa análise que eu vou fazer é para as casas. Então, o ideal é você saber em qual casa você tem um signo de Peixes. Para começar, quem é Saturno? Saturno é o nosso professor. Tem uma frase de Paulo Cirilo que representa muito bem Saturno, que diz assim: o tempo é o melhor professor. Mesmo se você não fizer boas perguntas, ele dará as melhores respostas. Saturno representa o karma. Karma são repetições, como se fosse uma roda de Sansara. Ele dá a volta e quando ele entra nas casas, ele diz assim: vou passar por aqui para saber como está essa casa, se ela está bem arrumada ou se ela precisa de algumas reformas. Então ele fica dando volta na mandala astrológica até a gente aprender. Então, Saturno nos ajuda a ter maturidade, estrutura emocional. Saturno em Peixes ajuda a desenvolver a espiritualidade, a ser mestre de si mesmo. Todos nós repetimos traumas. A questão é o quanto isso nos atinge. Quando Saturno passa por uma casa, é que sabemos se estamos bem de acordo com essa área da nossa vida. Saturno em Peixes, passando pelo trânsito, pela sua casa 1. A casa 1 é a casa do ascendente. Aí nessa casa nós temos que trabalhar a individualidade. A casa 1, a restrição é de acordo com a expressão. A pessoa provavelmente é colocada em situações desafiadoras
para desenvolver essas questões. Se você já resolveu essas questões, você alcançará grandes feitos, como, por exemplo, um líder exemplar. Essa é a grande vontade da casa 1, trabalhar a autoexpressão e disciplina. Se você tem o signo de Peixes na casa 2, Saturno passando por aí, o que pode retornar é um sentimento de não ser merecedor. Se você ainda não trabalhou essa energia, tem dificuldade em se proporcionar prazeres. Isso não só nas questões financeiras, mas sim em querer alimentar relações tóxicas por apego. Tem que trabalhar o sentimento de merecimento. Saturno passando pela casa 3, essa pessoa geralmente não recebeu apoio das pessoas próximas em sua infância. Então, ela tem que trabalhar a segurança interna, para ficar seguro de si mesmo e não se importar com a opinião alheia. Sabe aquela frase do Salmo 91:7? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Não atingirá o seu emocional, porque você está seguro de si mesmo. Saturno passando pela sua casa 4. Eu tenho Peixes na casa 4. Então, Saturno está passando pela minha casa 4. Quando eu nasci, o meu Saturno estava em outro signo, mas agora ele está passando pela minha casa 4. O que temos que trabalhar na casa 4? A casa 4, temos que trabalhar a estrutura emocional, trabalhar as raízes, a base. Uma árvore, para que ela fique em pé, ela tem que ter raízes fortes. Como Saturno é o karma, essa pessoa tem contato ou retorno com acontecimentos kármicos entre familiares. O ideal aqui é, se a pessoa ainda não trabalhou essas questões, é trabalhar a estrutura emocional. Saturno passando pela casa 5, o ideal é trabalhar o amor próprio. O que é amor próprio? É me aceitar do jeito que eu sou, no sentido de amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. É trabalhar a autoestima para ser um líder com poder pessoal. Trabalhando essas questões, poderá elevar esse posicionamento até a maestria, expandindo e expondo seus sonhos no mundo, sem o medo de achar que tem ou deve agradar a todos. Saturno passando pela casa 6. Como a casa 6 é uma casa mundana, tem que ver o mapa como um todo, mas geralmente aqui vigem o oposto complementar de Peixes. O karma do retorno é com o dia a dia, com o trabalho, a vida cotidiana. Servir é necessário e ser servido também. Então aqui tem que haver trocas justas. Se você trabalha, você tem que receber o equivalente. Aqui, se a pessoa ainda não trabalhou essas questões, o ideal é trabalhar a dependência e a codependência. Saturno passando pela casa 7, o karma aqui é com parcerias, contratos, casamentos, sociedade. Essa pessoa tem um karma com pessoas de autoridade. Essa pessoa, quando resolver essa energia, ela se torna uma pessoa com maestria em fazer parcerias. O que pode retornar aqui
são pessoas querendo se aproximar por algum tipo de interesse malicioso. O difícil de lidar com os desafios de Saturno é que aprendemos através da dor. Essa pessoa tem que desenvolver o discernimento para não cair em golpes. Saturno passando pela casa 8 pede compromisso e responsabilidade em lidar com o dinheiro do outro. Não podemos desperdiçar aquilo que não ganhamos com os nossos esforços. Essa casa é a casa do karma, da herança. Com o Saturno aqui, a pessoa tem que saber administrar a herança que fica de outras pessoas. Pode ser comparada à parábola do filho pródigo. Geralmente o filho mais novo, não no sentido de idade, fica com essa responsabilidade para que ele possa desenvolver a responsabilidade. Se essa pessoa ainda não resolveu essas questões, ela precisa desenvolver a responsabilidade. Saturno passando pela casa 9, a pessoa tem um karma com os professores, com os líderes. Quem tinha Saturno em Sagitário era Mahatma Gandhi, inteligentíssimo. Aqui a pessoa tem um sentimento de que os compromissos e responsabilidades vão tirar sua liberdade. Como Saturno é um planeta que restringe e de lentidão, geralmente essas pessoas estão prontas para passar o conhecimento, mas sente que precisa estudar mais. Essa pessoa tem que tomar iniciativa, ela tem que começar. Saturno passando pela casa 10, Saturno aqui é meio controvérsias, porque muitos dizem que a casa 10 é a casa do pai, outros dizem que é a casa da mãe. Então tem uma controvérsia aqui. Mas também lembrando que nem todo karma é algo ruim. Às vezes temos um pai, uma mãe, um irmão que são como se fosse a nossa família espiritual. E isso não é um karma, é um dharma. Então Saturno na casa 10 pode ser um karma com o pai ou com a mãe, mas isso tem que ser bem conversado entre o cliente e o terapeuta, porque na visão sistêmica, pai e mãe são funções e função qualquer pessoa pode fazer. Função é dar para a criança o que ela precisa, independente de ser pai, mãe, irmão, tio, professora, é dar para a criança o que ela precisa no momento em questão. Dentre tantas funções, a principal função paterna é incentivar o filho. Dentre tantas funções, a principal função materna é dar segurança para o filho. Mas, para subir a montanha, sozinho, com certeza, não é fácil. Aqui a pessoa precisa trabalhar a maturidade e pode chegar à maestria naquilo que ela escolher desenvolver. O ideal aqui é, se estiver
em desequilíbrio, trabalhar as polaridades Yin e Yang. Saturno passando na casa 11, tendência a se sentir restringido no aspecto social ou em grupos. Ele se sente responsável pelo grupo e, com isso, tende a se culpar pelo erro dos outros. Essa pessoa, se ainda não trabalhou essa energia, ela tende a levar tudo para o pessoal. Se essa pessoa já trabalhou essa energia, ela pode criar algum tipo de projeto que beneficia a humanidade. Lembre-se, Moisés não entrou na Terra Prometida porque ele se sentiu culpado pelo povo no deserto. Ajudar, sim. Se responsabilizar pelo povo, não. Saturno passando pela casa 12. Essa pessoa tem um karma com a espiritualidade. Ela tem uma sabedoria nata. Ela é um verdadeiro mestre espiritual. Ela, muitas das vezes, trabalha no anonimato. Um verdadeiro mentor espiritual. Se em desequilíbrio, pode dar o seu poder a outro, no sentido de o que eu não consigo ver em mim, vejo no outro, tanto no âmbito positivo quanto negativo. O ideal é desenvolver a espiritualidade, lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Uma explicação bem simples é enxergar a luz dentro, é desenvolver o seu potencial, a sua luz interna, o seu mestre interior. Bom, vou ficando por aqui, concluindo com a frase: os astros inclinam, mas não determinam. Um beijinho para todos e até a próxima.